Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS, cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Entre as estrelas do programa, aqui permanentes, todos são, mas temos uma estreia hoje no programa. Claro que ele não vai poder participar permanentemente do programa, até porque ele é deputado federal por Roraima. Nosso deputado Irã Gonçalves. Prazer em tê-lo aqui, deputado. Uma honra para mim, obrigado. Quero saudar os ilustres debatedores do Pampa Debate. E nós estamos aqui para prestar esclarecimentos a respeito da Frente Parlamentar da Medicina, que eu com muita honra presido lá na nossa casa no Congresso Nacional. E é uma honra, mais uma vez, reforço aqui o prazer de estar aqui debatendo com figuras tão ilustres aqui da sociedade de Porto Alegre. Veja que o senhor é tão importante que colocou no banco hoje o presidente do Conselho Regional de Medicina, do CREMERS. O Eduardo Trindade foi para o banco hoje. Exatamente. Vamos ver se a titularidade o senhor ganha aqui no programa hoje. Aliás, eu já gostei. Fui intimado por ele de estar aqui. E, aliás, de estar aqui 2 dias para participar de 2 eventos importantes. Um na Associação Médica do Rio Grande do Sul, que participamos agora, e amanhã teremos um evento sobre defesa profissional no Conselho Regional de Medicina. Perfeito, o senhor está convidado para almoçar com a gente amanhã lá no Expo Inter. Olha, o Calvatinho acabou de me ligar, disse que já colocou o carneiro na brasa lá. Eu vou ter que ir daqui a pouco para lá. Carneiro não, aqui não se come carneiro. Ah, não? Gaúcho é sim. Gaúcho não come touro, não come carneiro. Não ovelhinho. Não cordeirinho. Cordeirinho. Comemos cordeirinho. Corrigida a parte. Então, Obrigado, Paulo Sérgio. Prazer estar aqui, deputado. Prazer meu. Ao seu lado está Eduardo Fernandes, o nosso líder da LIDE aqui no Rio Grande do Sul. Ele que é o mais legítimo representante de João Dória aqui no Rio Grande do Sul, apostando todas as fichas de João Dória presidente. Aliás, apostou de João Dória, o prefeito, governador de São Paulo, está ganhando todas, viu? Hein, Eduardo Fernandes? E com a atuação da LIDE magnífica. Aliás, foi uma grande sacada. Aliás, sacada não falta para o Dória, né? Um marqueteiro fantástico. Né? Satisfação estar aqui contigo, Paulo Sérgio, de novo aqui no Pampa Debates, essa bancada sempre qualificada. Meu amigo Walter Nagas, tem vereador, Paulinho Guimarães, Brigadeiro Doutor Dias. Paulo Guimarães. Doutor Paulo, mas para os mais íntimos, eu acho que eu tenho essa intimidade. Não é o doutor, não é o Luizinho Pereira Lima que aceite ser chamado de Luizinho. Ele é doutor Paulo Guimarães. Ou doutor Guimarães. Deputado Irã, aqui ao meu lado, e deputado Tiago Simão. Então, é uma satisfação sempre estar aqui, debatendo os temas importantes, que é o que a gente tem feito também aqui dentro do LIDE, no Rio Grande do Sul, os temas que possam trazer para o Rio Grande do Sul esse protagonismo que, infelizmente, a gente deixou de ter. Deputado, o Rio Grande do Sul sempre foi uma referência nacional, mas a gente tem perdido isso e eu acredito que agora o governo Eduardo Leite, já advindo do governador Sartori, de algumas gestões, que a gente possa retomar esse protagonismo. Aí agora a gente tem uma grande feira, a Expo Inter, talvez a maior feira da América Latina do agronegócio, e que a gente possa trazer para o Rio Grande do Sul esse protagonismo que deixamos de ter e que venham aqui essas grandes temas, debates e desenvolvimento que o Estado precisa. Agora, diferentemente lá do que está acontecendo no norte do Brasil, com as queimadas, né? E com esta guerra do presidente com os governadores dos estados do Nordeste, do norte do Brasil, nós aqui não temos queimada. Aliás, aqui nós já queimamos tudo que podíamos queimar, né? E queimamos, inclusive, aquilo que os ideólogos irracionais, a vanguarda do atraso, que é uma minoria mais barulhenta aqui no Rio Grande do Sul, e vencedora sempre, né? Nós evitamos aquilo que eles chamavam de, para tristeza nossa, é claro, de deserto verde. Nós estamos com um reflorestamento fantástico. E a esquerda passou a taxar de deserto verde. Mandamos empresas como a Votorantim embora daqui, mandamos empresas como História Enzo embora do Rio Grande do Sul. Então nós não temos mais o que queimar e nem o que plantar. O que não querem que se plante. Lamentavelmente. Tiago Simão, nosso deputado estadual. Paulo, uma satisfação enorme estar aqui contigo, todos os amigos aqui da bancada. Acho que nós temos aí motivos importantes para comemorar.
eu queria fazer um registro aqui da MP da Liberdade Econômica, né? Que o Lide sabe muito bem. Acho que nós tivemos uma grande conquista para o empreendedorismo brasileiro. É uma MP que realmente inicia um destravamento da burocracia, toda essa estrutura que vem trancando a energia empreendedora do nosso país. A gente acompanha muito de perto. Fui diretor de desenvolvimento aqui do governo do estado, fui conselheiro do Sebrae. Enfim, a gente vê até nos empreendimentos de micro e pequeno porte, em situações de baixo risco, abertura de negócios às vezes demora 100, 200 dias. Então, assim, a burocracia no nosso país é uma coisa inaceitável. Nós estamos numa era digital, onde países como a Estônia, você faz um CNPJ digital daqui do Brasil e pode começar a praticar atos mercantis imediatamente. Tá? Então, assim, a gente vive um momento de uma revolução tecnológica, com transformações profundas acontecendo no mundo, e o Brasil na era pré-analógica. Né? Então, assim, realmente muito importante, acho que um momento realmente que pode destravar toda essa energia empreendedora do nosso país. Essa questão da burocracia, aliás, parabéns para o Jerônimo Gergen, de novo, a minha continência, já bati várias vezes para ele aqui. O Jerônimo foi fantástico nisso. E para um outro gaúcho também, Paulo Ebel, né? Paulo Ebel, Paulo Ebel está no executivo, estou falando de quem batalhou, que não é fácil, né? Ele fez um trabalho magnífico no Parlamento Brasileiro. Você me permite interromper? Sim. Não interrompe. Até complementando a sua fala, é dizer de que o nosso trabalho foi feito desde a última legislatura, quando nós reformulamos as leis trabalhistas. E nós tiramos dos sindicatos aquela contribuição sindical que gerava 4 bilhões de reais, que a gente não tinha muita ideia de para onde ir. Nós tínhamos controle de nada disso. Então, nós, ao modernizarmos as leis trabalhistas, ainda na legislatura passada, nós começamos a desencadear todo esse processo de modernização das relações de trabalho no país. E a Câmara de Deputados, o presidente Rodrigo Maia, e principalmente os partidos ditos mais conservadores, têm sido protagonistas desse trabalho tão importante para o nosso país. Maravilhoso. Brigadeiro, Raul José Ferreira Dias. Paulo, é sempre uma satisfação muito grande, principalmente com os nossos telespectadores, nossas amigas, nossos amigos, que nos acompanham diariamente nesse programa que é um canhão dentro do Rio Grande do Sul. A senhora e o senhor que estão aí do outro lado nos assistindo, nosso boa tarde e um grande abraço. Paulo Guimarães. Mais uma vez, satisfação estar aqui, diante dessa bancada qualificada. E esse programa, como diz o Brigadeiro Dias, aliás, o seu dia, né? Porque apesar do seu Somos todos soldados. Função sempre será um soldado, o dia do soldado hoje, Paulo Sérgio. Então estamos aí, somos soldados do Pampa Debates. Dia do soldado hoje é dia 25? Não, o dia é que a solenidade foi hoje. Ah, bom. Mas dia o do dia soldado é dia 25. É dia 25, mas as solenidades foram hoje. E aí, Walter Nagelstein, nosso vereador, ex-presidente da Câmara. Obrigado, Paulo. Uma honra estar aqui de novo, com um grupo tão seleto, como já dito. Eu faço coro à manifestação do deputado Thiago, acho que foi muito importante. Eu fui secretário aqui de Indústria e Comércio de Porto Alegre e de Urbanismo. A dificuldade burocrática nessas duas áreas é enorme. Então, desburocratizar é fundamental. No ano retrasado, nós propusemos aqui na Câmara uma CPI da telefonia para saber por que a telefonia era tão difícil. Como resultado daquela CPI, nós produzimos no ano passado uma lei. E nesse ano, eu tive em maio em Brasília, convidado pelo Sinditel Brasil, para falar sobre aquilo que eles estão considerando hoje a mais moderna lei de telefonia, de licenciamento de estações de radiobase no Brasil, que é de Porto Alegre. Exatamente porque nós desburocratizamos. Nós criamos o autolicenciamento e nós remetemos uma série de comandos aqui que estavam em duplicidade para a legislação federal, que já existia. Portanto, o caminho é desburocratizar. É isso que o Thiago disse, é liberar as amarras, é criar ferramentas de fomento. E eu espero que aconteça isso. O deputado Irã falou na reforma trabalhista e eu me lembrei que às vezes a nossa política é cheia também de injustiças, né? Eu lamento muito que um gaúcho conterrâneo nosso, que foi fundamental para a reforma trabalhista, já que nós falamos aqui no trabalho do nosso colega deputado Jerônimo, que eu tive a felicidade de encontrar agora no último domingo,
mas eu quero lembrar o nosso ministro do Trabalho, o Ronaldo Nogueira, que foi fundamental com a sua capacidade, com o seu diálogo para se avançar na reforma trabalhista e infelizmente não logrou êxito na eleição. Foi destruído pelas corporações. Por essas corporações do atraso, né? Que eu vi lá atrás nessa história, porque quando o Thiago estava lá na SEDAI, eu estava compondo ali uma mesma estrutura que era no Banco de Fomento do Estado. E nós tínhamos criado lá um programa que se chamava ProFlora, que era um programa de financiamento ao florestamento para abastecer as indústrias do papel e da celulose, como aqui em Guaíba, a CMPC, que faz esse trabalho fantástico. Teria uma em Pelotas, ali em Minas do Leão, e teria uma lá em Rosário do Sul, que era a História Enzo, que é uma empresa de capital norueguesa, eu acho. Aliás, a CMPC foi um símbolo de resistência. Já era para ter sido destruída quando Borregar. Quer dizer que as pessoas, em vez de ajudar para exigir filtros, enfim, o que a empresa investiu, para examinar a qualidade da água que estava saindo da celulose, não, queriam terminar. Tivemos um governador que foi lá e fechou na época Borregar, muito orgulho, foi lá e fechou. Quer dizer, aquela história que se trabalha contra a empresa. Paulo, e tem algum tipo de o problema. Rio Grande do Sul mandou a FOR para a Bahia. E o problema todo é que isso é uma cadeia produtiva, Fernandes, e que os produtores rurais lá, especialmente da metade sul, que investiram em reflorestamento, pegaram uma área de 5 hectares, 10 hectares, 20 hectares das suas propriedades para fazer florestas, ficaram com essas florestas hoje sem ter o que fazer, porque a acácia tem uma vida útil aí de 20 anos. Só que, olha aqui, quando foi fechada a Borregar, não existia. Eu estou falando de um amigo meu, que não vou nem o nome dele, porque não é muito nosso amigo. Nós temos a confraria juntos, inclusive. Nós foi governador, nós somos governador. Arenista como o Jô, como usted. Conservador. Mas já que você se referiu ao ex-deputado Ronaldo, que eu quero mandar um abraço, o ex-deputado Ronaldo. Participa aqui do programa. Ele está fazendo um trabalho maravilhoso na FUNASA. Sim. E a FUNASA, ela tem uma capilaridade tremenda, porque trabalha nos municípios de até 50 mil habitantes. E eu, como membro da CMO, consignei uma diretriz na Comissão Mista de Orçamento para que nós possamos priorizar recursos para obras de saneamento nos pequenos municípios do país, que são a grande maioria. Sim. E o presidente Ronaldo tem feito um trabalho sensacional na FUNASA, tentando fortalecer a FUNASA, e ele entende da importância, e nós que somos de estados pequenos e que necessitamos de investimento maciço do governo federal, ele tem destravado muitos recursos para nós fazermos obras de saneamento, abastecimento de água, melhorias sanitárias domiciliares, enfim. Aliás, o senhor é um médico e luta por isso, né? Sem dúvida. Qual é a sua especialidade médica? Eu fui médico legista federal, me aposentei, sou oftalmologista ativo. Eu ainda, depois da nossa aula de amanhã lá no Conselho, eu vou atravessar o Brasil, vou para Roraima, e lá tem uma pauta de cirurgias no domingo. E na segunda-feira eu volto para Brasília para continuar trabalhando. Então tem uma atividade médica ainda muito ativa. Aliás, eu até acredito que o meu sucesso da política está muito ligado pela atividade que eu presto. Quem nasce em Roraima é roraimense, né? Quem nasce em Roraima. Mas eu já estou me sentindo como roraimense, porque o presidente Bolsonaro esteve aqui e disse que nós vamos virar Roraima do Sul se o teu parente ganhar lá na Argentina. Só que lá ele é Fernandes, né? Que tu é fernandes. Se ele ganhar lá, nós vamos transformar o Rio Grande do Sul em na Roraima. Eu espero que... É bom ser roraimense, eu já estou tentando me preparar para isso. Olha, maravilhoso. Eu sou caboclo do interior do Amazonas, nasci em Tefé, no Amazonas, cidade do médio Amazonas. Quem serviu em Tefé foi o general Lelito. Então, José Lito Carvalho Siqueira. Então, Em Tefé só chega de barco, deputado? Não, chega de avião. Chega de avião, claro. Internacional, inclusive. Meu pai foi prefeito de Tefé, meu pai foi auditor da Receita Federal e fiscalizou todo o Alto Solimões, depois foi delegado lá em Manaus e foi para Boa Vista. À época eu fazia residência médica na Santa Casa do Rio e resolvi ficar um pouco com meu pai, que vivia sempre muito longe de mim. E fui lá para passar um tempo, estou lá há 40 anos. 40 anos e tenho clínica, presto um serviço aí que me orgulha muito lá no meu estado. E o nosso estado, eu espero que vocês não passem essa experiência que nós estamos passando, que é fruto daquele governo
tirano, absolutamente tirano da Venezuela, que inclusive... Qual o governo tirano? Da Venezuela. Da Venezuela. Que inclusive mas o nós PT defende tanto lá na Câmara. Aliás, é um governo militar, né? É verdade. E aí... E tudo começou com um golpe de um tenente-coronel chamado Hugo Chávez, que invadiu o Congresso venezuelano, manteve em cativeiro lá os congressistas. É porque lá... Isso alavancou a candidatura do representante. Lá, diferentemente daqui, o aparelhamento das Forças Armadas ocorreu. Foi acontecendo de forma subreptícia, de forma silenciosa, quando se viu aquela revolução gramsciana que está naquele livrinho, né? E que está acontecendo, infelizmente, dentro das nossas universidades, quer gostem, quer não do que a gente está dizendo, a gente sabe o que acontece. E quando viu, dentro das Forças Armadas estava entranhado esse negócio e a revolução... Aliás, eu não quero nem perguntar por que o Chávez se elegeu. Olha, o povo elegeu o Chávez. Para se ter uma ideia... Não quero perguntar até porque eu sei. Nós fizemos, inclusive, nós demos uma brecada nas votações essa semana, obstruímos lá no Congresso, na Câmara, para que a gente sensibilize o governo, porque nós estamos fazendo uma operação acolhida no Ministério da Defesa, que é muito bem organizada pelo general Pazuello, mas ela sendo muito bem organizada, e nós colocamos recursos lá, eu sou relator de uma MP que mandou 223 milhões para a operação acolhida, que funciona na fronteira e nos abrigos em Boa Vista, se tornou uma faca de dois gumes, porque ao organizarmos bem, nós estimulamos mais imigração. Imagine, Paulo Sérgio, que o venezuelano chega lá em Pacaraima, na fronteira, ele recebe vacinação quando ele quer, porque vacinação é um ato voluntário, nós não podemos praticar uma lesão corporal em alguém que ele não queira. Então, ele faz as vacinas, ele recebe o cadastro de refugiado, recebe a carteira de trabalho e um cartão do SUS. E ele se habilita a trabalhar, a ocupar os espaços nacionais por um salário menor, manda esse dinheiro para a Venezuela, que está absolutamente falida, as pessoas não têm dinheiro para comprar comida e não tem comida, e ocupam os empregos nossos nacionais, ficam vagando nas ruas, aumentando a violência e, o mais grave, demandam dos nossos serviços de saúde, educação e segurança. O que nós não temos, infelizmente, para dar nem para os nossos. Exatamente. E nossa Constituição, que tem pressupostos da integridade, universalidade e equidade, isso significa que o quê? Que vem um chinês lá, não sei de onde, ele chega lá em Roraima, ele tem o mesmo direito que nós. Ele tem, quando fazemos os nossos mutirões cirúrgicos, hoje a metade dos pacientes é venezuelano. E aí o brasileiro diz assim, poxa, eu quando vim para cá, doutor, eu paguei o imposto do pãozinho, eu paguei o imposto quando eu peguei o ônibus ou o táxi lotação, eu paguei o imposto de tudo. Eu chego aqui na clínica para operar, o venezuelano está não se trata de uma... FenaBrave, Sincodiv RS, entidades das concessionárias de veículos do Rio Grande do Sul. Ela está convidando toda a audiência da nossa TV Pampa para visitar a Expo Inter 2019. As concessionárias de carros, motos, caminhões e máquinas agrícolas estão lhe esperando com diversos produtos em exposição. Venha conferir os principais lançamentos do mercado e modelos consagrados com condições especiais para você fazer a troca do seu veículo. Lembre-se, comprar um veículo novo ou seminovo em uma concessionária filiada à FenaBrave é garantia de sucesso. Sincodiv RS é a certeza de um negócio seguro. São veículos com procedência assegurada e garantia de compra. Conheça todas as concessionárias filiadas às entidades acessando o sincodiv.rs.com.br. FenaBrave/Sincodiv do Rio Grande do Sul, entidade das concessionárias de veículos do nosso estado, presentes na Expo Inter 2019. Um grande abraço ao presidente Fernando Esbrolio, que está nos assistindo. Este ultradireita, aliás, até o MDB agora está também se bandeando, né? Está meio aderindo à direita. Tem várias alas e eu sempre tive a minha, que é essa. Sempre me disse dentro do partido. Aliás, eu sou um dos caras que falava aqui no Brasil, no Roger Scruton, há muito tempo. Muito antes de começar, o Brigadeiro sabe disso. Mas tu tens uma rica cara de arenista, tipo. Claro, embora o teu pai fosse... Meu pai era trabalhista. Mas foi do PTB, o Paulo. Porque as pessoas não sabiam o que era o liberal conservadorismo e pro cara E o mundo mudou, a realidade mudou, a conjuntura é outra. Exato. Mas eu queria, Paulo, só assim trazer essa realidade que o deputado Irã comentou de Roraima, porque realmente é uma questão gravíssima, longe de um desfecho, né? A questão da Venezuela
enseja uma crise humanitária, as questões migratórias. A gente vê na Europa, né? Mas a questão é, o Rio Grande do Sul pode... Não, eu ia chegar lá. Não, exatamente. Mas então a gente vê fruto de um governo totalmente autoritário, com uma revolução gramsciana, né? E ao mesmo tempo a gente vê a incapacidade. Não se trata, de modo algum, de uma quebra do espírito solidário, não é? Que muito condiz com a nação brasileira, com as prefeituras, com os governos, mas é uma total incapacidade, são milhões de pessoas, não é, que acabam nesse fluxo migratório. E a questão argentina, hoje a Argentina, antes, e Deus nos livre dessa hipótese da esquerda subir o poder, ela tem 32% da população já na pobreza e 8% na indigência. Ou seja, é um país que já vive uma situação social gravíssima. Caótica. Imagina se esses caras subirem. A situação é melhor que a do Brasil ainda, com esses índices que o senhor está apresentando aí. Sabe que Nós temos 30% dos brasileiros que vivem abaixo da linha de pobreza. Eu acho que não é. Sim. Na palestra do vice-presidente general Milton Mourão lá na LIDE, ele nos deu uma aula de geopolítica e uma aula de Venezuela. Né? Às vezes as pessoas... Ele foi adido militar do Brasil. Lá na Venezuela. Ele falou assim, olha, quem fala desse negócio do Brasil, de uma intervenção militar brasileira ou dos Estados Unidos na Venezuela, não conhece nem a realidade ali da fronteira, nem a distância que existe desde a nossa linha de fronteira com Caracas, enfim, não conhece absolutamente nada. E ele nos deu uma aula da própria história da formação da Venezuela lá. Foi bem bacana, foi, Fernando? Agora eu tenho uma ótima notícia para quem é empreendedor e também para quem está pensando em empreender. Você sabia que o Sebrae do Rio Grande do Sul disponibiliza diversos cursos online para que você acesse quando e onde quiser? É exatamente assim. Acessando sebrae-rs.com.br, você vai encontrar o conteúdo certo para auxiliar na transformação do seu negócio ou mesmo para colocar uma nova ideia em prática. E as inscrições, o mais importante, são inteiramente gratuitas. Tudo pensando para que você possa se preparar melhor e encarar novas oportunidades, viu, Brigadeiro? Acesse o sebrae-rs.com.br e comece agora mesmo a sua transformação. Sebrae RS, empreendedorismo que transforma. Os problemas de saúde, meu caro deputado e médico, os problemas de saúde no Brasil não se resolvem com a simples contratação de mais profissionais. Não faltam médicos, faltam estrutura e condições de trabalho. A abertura indiscriminada de mais cursos de medicina tem feito a qualidade da formação cair consideravelmente. Precisamos priorizar a excelência e é isto que o CREMERS do Rio Grande do Sul defende, apregoa. Acesse o nosso cremersmaissaude.com.br e saiba mais. Realmente essa é uma luta, né? Qualificar as nossas universidades. Quando se pulveriza, como aconteceu isso, em qualquer tipo de curso que nós temos no Brasil, hoje virou uma indústria, né, de formação de profissionais, entre aspas. E o que nos preocupa muito é que nós vivemos uma moratória de 5 anos na criação de novos cursos de medicina no país. E nós, o movimento médico, a classe médica do país, que apoiou muito o presidente Bolsonaro, e tem o presidente Bolsonaro um grande parceiro, mas o Ministério da Educação, Paulo, ele tem sinalizado que quer acabar com essa moratória e criar novos cursos. Há um movimento muito pesado das universidades privadas de criar novos cursos, porque o curso de medicina, Eduardo, é uma commodity. Não é? Quando você tem uma universidade e que ela consegue a aprovação de um novo curso de medicina, você joga o capital dessa universidade em bolsa, o valor dela quadriplica automaticamente. Então, a pressão sobre o Ministério da Educação para se criar novos cursos é muito grande. E nós estamos trabalhando, o movimento médico como todo, conselhal, associativo, sindical, através da frente parlamentar, tendo uma interface com o Instituto Brasileiro da Medicina, que é um instituto que nós criamos baseado na experiência do Pensar Agro, que dá suporte à Frente Parlamentar da Agricultura, que é a frente mais importante do Parlamento. Nós temos feito um trabalho dentro do Parlamento para, de um lado, garantir a não proliferação de escolas médicas de má qualidade com a melhor remuneração do serviço médico, porque hoje nós temos uma distorção muito grande, tanto no Sistema Único de Saúde, cuja tabela é vergonhosa. Uma consulta, senhoras e senhores,
vale R$10 no SUS, uma consulta por especialista. Quando cortamos o cabelo, certamente gastamos mais. E na saúde suplementar, uma consulta na saúde suplementar, que é um negócio, é uma relação de plano de saúde com prestadoras, a média da consulta é R$45, R$50. Então, nós precisamos restaurar a dignidade do serviço médico, da remuneração médica e, por outro lado, garantir melhor formação, porque sem melhor formação, a vítima seremos nós mesmos. Deputado, falando em educação, a gente leva muito a bandeira do desenvolvimento dentro do LIDE e a gente acredita que a base do desenvolvimento é a educação. Então, nós precisamos de um país que firme essa bandeira, a educação, desde a educação básica até o desenvolvimento através das universidades, para que isso possa fazer com que o Brasil tenha realmente anos à frente com uma formação da sua sociedade. Porque não adianta só a gente fazer uma formação através das empresas, mas sem ter o capital intelectual. Então, as universidades, a educação básica, as escolas são fundamentais. Eu acho que essa deve ser uma das grandes diretrizes do governo federal. Mas eu tenho uma visão nisso daí, que é muito ligado vamos dizer assim, à cultura do militar, né? Então, somente nas universidades federais, se houvesse um instrumento, se fosse criado esse instrumento, para que quem estudasse na Universidade Federal, que hoje é de graça, que após a formação ele tivesse um período de contrapartida. Perfeito. Porque isso realmente poderia alavancar determinadas áreas sociais e essa coisa das Forças Armadas, nós vimos isso agora mesmo, quando o deputado Irã falou sobre a Operação Acolhida lá em Roraima. O que acontece? Chama quem? Chama as Forças Armadas. Aí vai o Exército, vai a Marinha, vai a Força Aérea, levando os aviões para lá e para cá, inclusive fazendo interiorização. Trazendo a interiorização, inclusive para o Rio Grande do Sul. Veio nas asas da Força Aérea Brasileira. Né? Então, são coisas que a gente começa a pensar e temos que pensar, sim, no bem comum. Como é que nós vamos fazer toda essa estrutura para poder trazer para o bem comum do povo brasileiro. E tem uma questão que eu salientaria, só para pegar o gancho dessa questão da educação, que é a ida do governador Leite aos Estados Unidos, à Flórida, né, o irmão do George Bush, o Ted Bush, justamente com o Leonardo Fração, do Instituto Floresta, fazer conhecer mais a fundo o modelo de escolas charter que tem nos Estados Unidos. Só para o Rio Grande do Sul, sempre foi uma referência na questão educação. A questão de 20, 25 anos, nós éramos praticamente primeiro lugar nacional. Tá? Há 10 anos atrás, estávamos em 4º lugar no INEP. Em 10 anos, perdemos 7 posições para 11º lugar. E para mim, a charada de Porto Alegre... E só para comentar, o que acontece? Nós temos, assim, 88% das matrículas são públicas. Ou seja, é muito Estado gerindo a educação. E qual é a proposta que o governador, de maneira muito acertada, está fazendo, buscando nos Estados Unidos? Modelos alternativos. A charter é o Estado, não é, repassando recursos para o empreendedor na área de educação privado fazer o gerenciamento que está aprovado, que em muitos casos ele pode ter mais eficiência e gerar mais conhecimento. Tá? Porque nós temos um problema aqui no Rio Grande do Sul que é muito sério. Nós temos um problema do bônus demográfico aqui no nosso estado. Né? O bônus demográfico está mais acentuado que o nacional. A gente tem uma taxa de natalidade que caiu num intervalo muito rápido, que na Europa demorou 40 anos para 4, 5 filhos. Aqui foi num intervalo de 20. Né? E isso faz com que nós tenhamos uma necessidade de ter mais produtividade no trabalho. E isso requer escolaridade de qualidade. É só dizer, Walter, esse modal que está aí hoje, claro que tem que ser repensado. Agora, tu falaste de 25 anos atrás,
Nós tínhamos escolas técnicas, Valdir. Onde é que estão as escolas técnicas? Por que Profissionalizantes. que não se, profissionalizantes. Por que não se reinveste nisso? Se retoma isso? Quer dizer, a base do isso desenvolvimento. tem que ser totalmente. Então, quer dizer, nós temos que mudar. Esse modal não funciona mais. Mas não é Pra só mim- isso. pra mim, Sabe o que Thiago. aconteceu no ano passado? Houve que o Walter tinha comentado, a ideologização da educação. Claro. Dos sindicatos e tal. Só para se ter uma ideia, você tem 215 dias de ano letivo. Né? Você tem 1 milhão de crianças matriculadas na rede pública e estadual. Você tem 215 dias de dias letivos. Sabe quantos dias o CEPERS fez greve? 100 dias. Ao longo desses... Acabou com o ano letivo. Tiago, e vou dar um dado que é mais chocante de tudo isso de Porto Alegre. A média dos professores da rede pública municipal de Porto Alegre, salarial, é a maior do Brasil. Sim, mas no Brasil. O dobro do Do Estado. Brasil. Eu até. O problema não é a financeira. Eu achava que era 9 mil reais, fui me aprofundar e o secretário Adriano Naves Brito confirma, é 11 mil reais a média. Mais que o A dobro do média, Estado. tá? Mais que o dobro do Estado. Para 40 horas semanais. Aí, pergunto o seguinte, qual é a posição de Porto Alegre no IDEB, deputado? Em 27 capitais brasileiras, nós estamos em num vergonhoso 24º lugar. Uma vergonha. Tá? Então, a gente precisa mexer nisso. Precisa mexer de forma... E essa história do charter aqui funciona muito bem no modelo das creches. Nós temos 208 creches conveniadas que é a pré-escola. Né? Desde o maternal até o jardim A, jardim B. O pré-primário. Essas creches são creches comunitárias, no mais das vezes, administradas por OCIPs, por organizações da sociedade civil, e elas têm que atender uma série de pré-requisitos que o município determina, como ter um nutricionista, por exemplo, ter pedagogos e enfim, ter todo um staff profissionalizado para isso e paga por criança mês para a creche entre 508 e 530 reais. Está funcionando muito bem, só para dizer. Então a gente tem que caminhar para isso. Financiamento de veículo, a Unicred tem. É o crédito prático e seguro para você trocar de carro sem precisar mexer nas suas aplicações. Visite a casa da Unicred na Expo Inter, viu, Paulo Guimarães? E aproveite, troca o teu carro, aquele teu Mercedes GLA, e tu tens aí 200, aqui na frente da Pampa. Passa para um S500 lá que tu vai ver que beleza, tu pode financiar na Unicred. Condição especial, a taxa de 0,79% ao mês, com pagamento em até 24 vezes. Ofertas que são válidas só por um mês, 24 de agosto, quando começa a Expo Inter, amanhã, até 24 de setembro. Não perca a oportunidade de financiar 100% do seu carro novo. Faça como o Dr. Paulo Guimarães. Passe para uma S500. A Vinhos do Mundo, meu caro deputado, é como todos nós, apaixonados por vinhos. Apreciamos os melhores Malbecs argentinos, o singular Carabinieri chileno, os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes franceses. Ele foi adido militar do Brasil, na Itália, né? Ele quer que fale nos qual é a tua uva preferida lá na... Brunello, certamente. Ah, sim, sim. San Giovese. Nada como um Belchianti clássico. O Lula gostava muito desses vinhos aí. Bom, o Lula, ele era o Brunello de Montalcino, mas gostava muito também do Romani Conti. E em Portugal, do Barcavelli. Cara, de mau gosto, Lula. Ali estão as melhores expressões dos vinhos europeus e a melhor expressão também da Serra Gaúcha. Por isso, trabalhamos para que você aproveite os melhores rótulos do mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. Aqualocos no inverno? Sim, Aqualocos no inverno. Faça como o Walter Nagelstein. Vá ao hotel do Aqualocos no inverno. Está aberto com muita natureza. Um dia estava lá o Walter Nagelstein com um grupo de motociclistas lá. Passou o fim de semana no Aqualocos. Além das montanhas russas, shows, muitas atrações e área de diversão. Tem também o hotel aberto o ano inteiro, isso que é importante. Bom hotel, né? Muito bom. Site aqualocos.com.br. E agora vamos ao quadro Saúde aqui no Pampa Debates com o nosso oncologista mais premiado no exterior. O homem requisitado no mundo inteiro. O nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Ornelis, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan. Foi professor do Dr. Eduardo Trindade ali. Aliás, quem normalmente anuncia quando está aqui este médico, professor, é o Dr. Eduardo Trindade. Aliás, um craque, um cirurgião. E produtor de vinhos, né? O Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, Dr. Gilberto. Olá, Paulo Sérgio Pinto. Já providenciaste o teu exame da próstata?
Tu que há poucos dias fizeste 50 anos, deves procurar o urologista e fazer o seu exame de toque retal. O seu médico vai solicitar também o exame de sangue chamado PSA, que é recomendável a todos os homens a partir dos 50 anos de idade. Com isso, seu médico, Paulo Sérgio, poderá decidir se tu deves fazer ou não outros exames. É a única maneira de chegar mais cedo nessa doença. Obrigado, doutor Gilberto. Aliás, ele é conhecido aqui como André Rie dos Pampas. Ele toca e canta maravilhosamente bem. É um maestro. E a semelhança física, né, Paulo? Também. Bem mais novo que o André Rie, bem mais bonito, né? Diga-se de passagem. Olha, Paulo Sérgio, com sua devida vênia dos companheiros, se falou em aparelhamento do Estado. Realmente houve um aparelhamento da estrutura do país, que é um negócio muito grave. Eu relatei o projeto de pesquisas clínicas da Câmara. Fizemos aliás, ele foi concebido no Senado, o senador Ana Amélia me pediu para relatar na Comissão de Seguridade Social. E nós temos um marco legal na pesquisa clínica que nos trava as pesquisas do país. Hoje, os países que mais fazem pesquisa no mundo, Estados Unidos e Europa, cerca de 60%, 70%, o resto nos BRICS. E nos BRICS nós estamos lá atrás. Nós perdemos de feio para a Argentina, por exemplo. Por quê? Porque quando se faz pesquisa multicêntrica, o que acontece? As pesquisas andam nos outros países e aqui travam nas CONEPs, nas comissões estaduais de pesquisa e na Comissão Nacional. Mudamos a composição, tiramos do Conselho Nacional de Saúde, que era muito aparelhado com movimentos sociais que não entendem de medicina e de ciência. Colocamos na Conitec, do Ministério da Saúde, que é uma secretaria técnica que avalia e estabelecemos prazos adequados para que a Anvisa libere os protocolos para que nós possamos nos parear com os modelos internacionais. Nós perdemos muitos milhões de dólares anuais por conta do nosso atraso na legislação da pesquisa clínica no país. É impressionante como esse país se atrasou. Outro dia eu estava em Singapura, fui visitar o Porto de Singapura, aí eu fui em Suape, fui em Olha, é brincadeira. Fora o sistema legal, o sistema legal, né? Quando a justiça funciona e a economia é livre, que são os dois pré-requisitos que Singapura conseguiu fazer, o cara joga lixo no chão, o cara é preso. Né? Jogar um chiclete no chão vai preso. Vai preso. Em Singapura é o seguinte, tráfico é pena de morte. E não tem conversa, não tem punibilidade, punição. Não é punição, quer dizer, o cara sabe que tem a regra e ele tem absoluta liberdade. Mas de liberdade de ir até o limite onde começa o direito do outro. Exatamente. E aí, se ele transgredir esse limite, ele sabe que vamos pegar um país comunista, a China, né? Que eu não sei por que a esquerda, os comunistas brasileiros não citam a China como exemplo, né? Por quê? Porque o mercado lá é capitalista. É verdade. Então, capitalismo eles poderiam adotar o comunismo mas como ideologia até. Eu acho que a única coisa do comunismo que tem lá é a estrutura burocrática, né? Que é só isso. É um capitalismo de Estado. O poder lá manda, lá existe. Olha, eu fui visitar a escola do Partido Comunista de formação de gestores públicos. Eu fui na cidade irmã de Porto Alegre, Surrou, e nos receberam um banquete lá o prefeito, e ele tinha passado por outros 3 municípios, outras 3 cidades. A menor que ele passou tinha 3 milhões de habitantes, 11 milhões, todo o Rio Grande do Sul é uma cidade. E ele disse que o sonho dele era se tornar prefeito ou em Xangai ou em Pequim. Ele lutava para isso. A meritocracia funciona. Se é bom, vai em frente. Porque não pense que chinês comunista é burro. Não, eles são muito espertos e muito bem formados. E tem a universidade lá de formação de gestores públicos, tem parceria com as principais universidades do mundo. Sem dúvida. Aproveitar esse tema. Sem dúvida, é fantástico. Investimento em inteligência lá na China. E o caráter meritocrático que tem na burocracia do partido também. Mas a justiça também funciona. O Ney Mânica chegou de lá, o Ney Mânica agora andou por lá, andou no Vietnã também. Ele perdeu até os olhos, o queixo, a dentadura, tem que refazer tudo aqui. De tão impressionado que ele ficou. Porque ele viu por lá. Mas olha só. Aí ele lembrava, agora vou chegar em Não Me Toque, vou chegar lá em Porto Alegre, aquela buraqueira em Porto Aliás, Alegre. ganhou uma homenagem hoje lá, o Ney Mânica, parabéns a ele, uma medalha do Exército. Mas eu queria falar que essa semana saiu a notícia de que esse negócio de aparelhamento. Nós temos aqui o trem metropolitano de superfície, chama Transurb, sai daqui de Porto Alegre, vai até Novo Hamburgo. O governo federal... Que já foi uma burrice de superfície, né? Incluiu nos estudos aqui de privatização. E aí a notícia de uma técnica do Ministério do Planejamento essa semana diz o seguinte, que nos últimos 10 anos o Transurb gastou 3 bilhões de reais com custeio. Subsídio? Salário. 3 bilhões. Não dá pra... Né?
3 bilhões, eu quero dizer o seguinte, na primeira metade do século passado no Rio Grande do Sul, o governador Borges de Medeiros construiu toda a rede ferroviária do estado, que foi a grande alavancadora do desenvolvimento do Rio Grande. Eu tenho certeza que com 3 bilhões de reais nós construiríamos uma nova ferrovia interestadual, ligando, por exemplo, o Polo Metal Mecânico de Caxias do Sul ao Porto de Rio Grande e, por que não, um ramal, inclusive, para o litoral. Né, com 3 bilhões de reais. E esses 3 bilhões, nos últimos 10 anos, foi consumido para pagar salários de corporações. E sabe como é que é na China? Alimentam sindicatos. Sabe como é que é na China, Walter? Cada estação é um shopping. É claro. E esses shoppings aqui bancam o funcionamento do metrô. Eu estive no Japão agora, um negócio fabuloso também, fantástico. Saí de Tóquio para uma cidade irmã de Porto Alegre, que se chama Kanazawa, num trem-bala que é maravilhoso. E as estações são isso. E embaixo da estação, o cara caminha. Aí eu saí para a prefeitura de Tóquio, pouca gente na rua. Aí tu desce pro subsolo, aquela quantidade de gente caminhando, e lojas e tudo no shopping center subterrâneo. Né? E a economia funcionando. Você está falando em ferrovia, eu presido a Comissão de Economia da Assembleia, e essa semana recebi alguns especialistas que relataram. Primeiro o que você disse, né? Há 100 anos atrás, nós tínhamos ligação de Porto Alegre a Buenos Aires, a Montevidéu, enfim, uma rede fantástica. Passados 100 anos, a gente encolheu. Uma coisa absurda, né? Mas nós tivemos um prejuízo enorme no contrato de concessão feito pelo Fernando Henrique. Com a LL. Com a LL. Nós tínhamos 3.000 quilômetros de ferrovias aqui no Rio Grande do Sul e passamos a ter 2.000. E ainda uma boa parte deles sucateados. Então, hoje nós temos uma oportunidade estratégica para o nosso estado. Eles estão pensando em antecipar essa negociação com a Rumos, que assumiu agora. Mas a Rumos que não vai investir aqui em ferrovia? Não, mas se for feita uma antecipação da concessão, ela está aberta para fazer novos investimentos pesados na ampliação das ferrovias aqui no estado. E outra questão... Tinha que pensar novas expansão da rede, exatamente. E nós temos a concessão das hidrovias agora, que está em estudo, que é uma coisa fantástica. Nós temos a segunda melhor malha hidroviária do Brasil. Thiago, isso é uma coisa que e os aeroportos regionais também, que estão acontecendo. Nós temos, deputado, uma orla, está aí atrás do senhor aqui, uma orla maravilhosa que começou a ser resgatada agora com o projeto do Jaime Lerner, que eu não sei se o senhor já conhece, mas eu lhe recomendo de visitar lá, viu, Eduardo? E jantar no restaurante 360 do nosso amigo Simonetti. É outra Porto Alegre. Agora, tudo isso, indo daqui do centro até o extremo sul da cidade e, por outro lado, até a Arena do Grêmio, nós poderíamos fazer por hidrovia. Quando eu passei pela Secretaria do Planejamento Urbano, aqui nós mapeamos 12 pontos de estações hidroviárias, que tem que fazer, obviamente, uma integração com o transporte urbano, transporte de ônibus, para fazer linhas coletoras e para abastecer. Vai estar caindo de maduro. Sabe o que acontece aqui? Vão pegar lá a Sociedade de Engenharia, que tinha um trapiche atrás da sociedade, multa em prazo para desmanchar. Burocracia. Aqui, se botar um trapiche no rio para botar os barcos, para atender uma comunidade, não pode. Vai ferir a os vanguarda peixinhos. do atraso vence sempre. Isso nós vamos ter que sentar com os nossos amigos aqui, ó, com o que ficou bravo comigo, com o Dr. Saltz, o Zé com o Cochato. Marcelo, com todo o pessoal, com o nosso a única maneira de ter desenvolvimento. pactuar isso, Thiago. Vamos aproveitar o nosso doutor Irã, nosso deputado, doutor Irã Gonçalves. O senhor amanhã estará no Conselho Regional de Medicina, ali na Princesa Isabel. Sem dúvida, vamos fazer um trabalho sobre o risco de exercício ilegal da medicina, defesa profissional, vai ser um debate. É o caníbal que se cuida, desembargador. Vamos ter lá as entidades, a Associação Médica, o sindicato e o Conselho. Aliás, estou tomando dois remédios que um desembargador me receitou aqui. É um rábula da medicina. É um rábula da medicina. É autodidata. Mas eu queria falar, eu quando vejo vocês discutindo sobre essas questões de modernização, de infraestrutura, olhem, eu estou num outro país, no hemisfério norte, Paulo, e lá nós não estamos ligados ao Sistema Nacional de Energia. Sim. Por quê? Porque nós temos ali uma reserva de 110 km, uma reserva Atroari-Uaimiri, que fica entre Boa Vista e Manaus. Que não pode passar. E não pode passar. Nós já fizemos uma licitação. Alta tensão. Um consórcio ganhou há 6 anos. Comprou todos os insumos, as torres, fiação e tudo. E nós não conseguimos passar. Nós fizemos inclusive uma reunião com o Conselho de Defesa Nacional, onde ficou consignado de que a obra é uma obra de segurança nacional, de interesse do país. E
sábado passado eu estava com o presidente Bolsonaro lá em Barretos, fomos fazer uma visita ao Hospital de Barretos, que eu estou levando uma unidade de Barretos lá para o nosso estado, porque nós não temos um ciclo completo de tratamento de câncer no nosso estado, nós não temos radioterapia nem quimioterapia, as pessoas ficam na fila do TFD para fazer tratamento fora. Meu Deus. Estamos levando uma radioterapia para lá e uma unidade de Barretos para lá, emenda minha e daí, senadora Ângela Portela, vamos começar a construir. Mas nós comprávamos 200 mega de energia da Venezuela. A Venezuela não tem energia nem para ela. O sistema de transmissão apagou tudo. Acabou. E usávamos um backup diesel. Hoje o backup diesel é utilizado como nossa fonte principal, não temos backup de energia. E aí nós sofremos períodos grandes de eu quero fazer e nós, general, o brigadeiro, desculpa. Não, por favor. Interromper um general não é bem assim. Brincadeira. Tudo igual, né? Nós temos, inclusive, temos gasto 1,5 bilhão de diesel ano e a nossa linha de transmissão custa 1,5 bilhão. Era só justamente isso. Eu quero fazer só uma analogia. O senhor, ali no área norte, o senhor como um grande proprietário de terra, aí foi feito todo o estudo e o estudo determinou que o linhão que vai levar a energia para o seu estado iria passar na sua terra. É a decisão do Estado brasileiro. O que acontece? A linha vai passar na sua terra. E por que não passa na terra do índio? Porque estão criando estados dentro do Estado brasileiro. Sem dúvida. O senhor que estava lá, que vive lá... Agora o senhor tocou numa outra beleira, que é essa questão da Amazônia. E o que tem por trás de tudo isso? E o mais grave, pelo amor de Deus, a linha será feita na área de domínio da estrada, do BR-174. Ela não vai adentrar a reserva, ela vai passar ao largo da reserva e com um projeto extremamente autossustentável que protege os índios. Nós temos um exemplo. Quando fizemos a linha de transmissão de Guri, na Venezuela, que está no estado do Bolívar, 600 quilômetros para Boa Vista, nós passamos dentro da reserva São Marcos, que é uma reserva. Você sabe que o Roraima hoje tem 1 milhão e 700 hectares de raposa Serra do Sol. O estado ficou inviabilizado. 800 mil hectares reserva São Marco e mais 10 milhões de hectares da reserva Yanomami. Ali tem uma nação indígena, mas de lá passou a linha de transmissão. De Manaus para Boa Vista nós não conseguimos... Olha, tinha razão. Não tem a nação indígena, não. O que existe é a nação brasileira. Tinha razão o general Heleno, que denunciou a nação indígena. Nós vamos agora ao ponto final com Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Não consegui ler um WhatsApp, 540 WhatsApps para vocês verem. Tem um que diz aqui: Paulo Sérgio, assisto teu programa todos os dias. Você, como jornalista, deveria ter nos teus debates pessoas de esquerda, só tem direitistas e que não aceitam contraditórios, só é válido o que falam, nem as provas os convencem. Sugiro que leve para o teu programa, o professor Juremir Machado da Silva. Quem gosta muito dele é o Bolsonaro, né? Que vai debater com esses direitistas, com o pé nas costas, Antônio Botim. Esse é o ponto final, vereador Walter Nagelstein. Eu acho que o Brasil tem que tratar com muita inteligência essa questão da Amazônia. Queimadas, infelizmente, tem acontecido há muitos anos. Não é novidade e não é de agora. Mas surgiu agora... Então deixa acontecer. Não, tem que deixar acontecer, tem que ter controle. Agora, nós temos que ter cuidado, porque desde a época do Império o Brasil não sofre sanções internacionais. E eu acho que se não houver inteligência para tratar desse problema, agora em seguida tem a reunião do G7, nós estamos aqui no meio da nossa Expo Inter, isso pode ter repercussões na nossa agricultura, no nosso agronegócio, retaliações, embargos ao Brasil, algo que há mais de 100 anos não acontece, exatamente porque há uma articulação, uma imbricação dessas organizações e de uma certa visão política com meios de comunicação e com governantes também, pegando uma bandeira de um tema que é caro para todos nós, obviamente, que é a questão do meio ambiente. Então, acho que o Brasil vai ter que saber tratar com muito cuidado, com muita atenção e tem que, sim, que fazer um enfrentamento... Por falar em direita, a sua continência vai para quem hoje? Minha continência vai para o general Mioto. Geraldo Antônio Mioto, que foi homenageado ontem no Dia do Soldado lá na Câmara.
Sim, senhor. Foi homenageado ontem. Aliás, vi as suas fotos, Delírio Sequim. Todo mundo quer tirar foto comigo agora, que troço impressionante. Há pouco tempo atrás, todo mundo fugia. Eu nunca tive essa... Eu tenho muito carinho, o Brigadeiro Dias sabe disso, nunca tive, aliás, muito antes, pelo contrário. Uma das maiores experiências da minha vida eu tive aqui, graças à Marinha do Brasil e à Força Aérea Brasileira, que foi conhecer o continente antártico. Então tu vais levar aqui para a tua lençometria, teus óculos, para o teu celular, enfim, espetaculares aqui, lá da Centro Ótica, viu? Olha aqui, especializada, oftalmologia. Tu vai no oftalmologista, pega a receita e vai lá, porque é espetacular, no Mindneu Center, ali na Carlos Gomes. Doutor Antônio Bandeiras. O Antônio Bandeiras? Eu sempre confundo com Antônio Bandeiras. Doutor Paulo Guimarães. Paulo Sérgio, amanhã, na Praça da Alfândega, dia 24 de agosto, carta testamento de Getúlio Vargas, vai reunir os grandes e os tradicionais políticos, né? Trabalhistas e outros, né, Tiago? Que a gente falou pode trabalhista e olhou discordar. para o Walter. Né? É. Interessante, hein? O pai do Walter, né? Colega do Tinha meu muita pai. admiração pelo Pasqualini, era um pensador lá de Caxias. Walter traiu o PTB. Pasqualini era um grande cabeça, grande Pasqualini cabeça. era um Depois cara o PDT. Pasqualini era um cara que defendia tanto Social-democrata autêntico. o Né? trabalho quanto a Verdade. empresa. É verdade. Eu acho que a gente tem que ler um líder, um estadista no seu tempo. Há quase 100 anos atrás, Getúlio teve um papel fundamental. Exatamente. Hoje, olha, a gente que sempre, né, vem de um berço trabalhista, eu quero, olha, a CLT tem que ser totalmente... O problema não foi o que o Getúlio fez, foi o que deixaram de fazer depois dele. Não, e o trabalhismo nunca foi marxista, essa é a questão, né? Ultimamente Aliás, o marxismo, Getúlio era anticomunista. o marxismo Quem capturou diria, isso. hein? O oligarca lá de São Borja, o cara grande proprietário de grandes extensões de terra, vai lá, faz a revolução, depois cria o PTB e bota um pé no trabalhinho. É que naquele momento ele Olha aqui, ó, respondeu ao... um cara inteligentíssimo. Aliás, ninguém próprio prendeu presidente do tanto, comunismo. ninguém prendeu tanto e arrebentou tanto nesse país quanto Getúlio Vargas. Se não fosse Getúlio, o comunismo estaria instalado no Brasil. No seu Estado Novo. No Estado Novo. Né? Olha, talvez- a Olga Benário e o Prestes no fim aderiu a ele. Talvez por medo. logo depois da proclamação da República ali com o Marechal Deodoro também tenha sido um episódio, um período meio pegado na história do Brasil. Walter, eu queria ver um presidente que o governo... Floriano Peixoto. Eu queria ver um presidente brasileiro Doutor Paulo. e que aqui, o ó. Hitler, o governo Hitler dissesse, me manda a Olga. O presidente do Brasil não ia mandar. Não teria. Tá bom, Paulo. Tá bom, justifica tudo. Do Brigadeiro Raul José Ferreira Dias. Eu vou só, rapidamente... A continência do Paulo, pra quem é? Pro Dia do Soldado, que a celebração foi hoje, apesar de ser domingo. É isso. Deputado, eu tenho acompanhado essa dinâmica lá da área lá. Roraima, embora esteja dentro da, vamos dizer assim, da Amazônia Legal, o bioma de Roraima não tem nada a ver com a floresta amazônica. Somos savanas. Savanas. É o bioma de Terra Roraima. propícia para agricultura, espetáculo. Pois é, É uma região riquíssima. aí veio essa corja esquerdopata e... mas é exatamente isso. E bloquearam um estado riquíssimo para a produção de comida para brasileiro. É isso? Para o mundo. Para alimentar o mundo. Mas primeiro para os brasileiros. E eles inviabilizaram o estado de Roraima. E isso eu sou testemunha. Sabe o que aconteceu? Pra quem, Sabe o que aconteceu na fazenda do Breno Caldas, aqui na Zona Sul, que há 500 anos não é território indígena? Ano passado, em julho, ONGs aqui organizaram um grupo de indígenas, colocaram lá dentro da fazenda. Ué, retrô, papai. Indígena Se orquestraram, disseram, e aí o desembargador Favreto, agora essa semana, aquele mesmo desembargador que foi procurador-geral, Sua continência, Brigadeiro. deu uma A minha liminar para os caras permanecerem lá. a minha continência para o Exército Brasileiro e o seu patrono Caxias pelo 25, que foi hoje comemorado. O meu continência regulamentar. Perfeito. Doutor Tiago Simão, sua continência é o ponto final. Paulo, eu acho que o Rio Grande tem que ser mais competitivo e, como foi dito aqui, retomar o protagonismo, né? Nós temos que melhorar o ambiente de negócios, a questão da burocracia, tributação. Eu estive em Santa Catarina há pouco tempo e nós, um grupo de deputados,
e vimos a simplificação tributária daquele estado e o quanto ele é procurado pelas empresas, né? Mas um fator muito importante que foi comentado aqui é a questão logística. O nosso estado é o que mais concentra do modal rodoviário, que é o mais caro de todos, não é? Tem o maior custo logístico do Brasil e é fundamental reverter essa situação. Graças a Deus, há movimentos na questão de concessões ferroviárias, hidroviárias e rodoviárias, investimentos muito importantes. Então, esse é o momento de... E aeroviárias também. O próprio Salgado Filho, não é? A gente está vendo, se Deus quiser, a resolução da expansão da pista, que é fundamental, e 6 aeroportos regionais. Um avanço fantástico que está acontecendo no nosso estado. Tá? O meu ponto final, ele vai justamente para a floresta amazônica, né? Que é um patrimônio do mundo, mas é, sim, território brasileiro. Isso. É soberania nacional. Isso. E nós não podemos permitir esse movimento sórdido que nós estamos vendo de tentar relativizar a soberania dessa grande floresta. Com a Venezuela a gente faz a mesma coisa, do ponto de vista político. Não respeitamos a soberania da Venezuela. Não respeitamos? Claro que não. Por toda hora metendo o bedelho na Venezuela. Não é só o Brasil. Brasil, Estados Unidos, todo mundo mete o bedelho na Venezuela. Deixa eles resolver os problemas deles lá. Sim, Marco, desde quando o presidente do Brasil disse que a Amazônia era nossa casa? Ou mas em relação à Venezuela? Paulo, os principais países do mundo não reconheceram. Aliás, o senhor tem todas as condições para intermediar isso. O senhor, como militar, lá o governo é militar. O senhor vai lá e dialoga com seus colegas. Mas é que os principais países do mundo não reconheceram, Paulo. Como é que é a eleição do Maduro, né? Ela não foi reconhecida. Ponto final. Bom, primeiro agradecer por estar aqui de novo no programa, é uma satisfação. No dia 28 estaremos fazendo um evento dentro da Expo Inter, evento no qual a gente já fez com a Pampa, trouxemos o ex-ministro Roberto Rodrigues lá. Esse ano vamos estar na casa do Simers, nosso abraço para o presidente Cláudio Bier. Aliás, 99% dos negócios da Expo Inter são de máquinas e equipamentos. Então, o Simers... O Leonardo Lamarca vai ficar bravo contigo. Não, meu amigo Leonardo, mas diz que... Mas os números são esses, 99% dos negócios que são gerados lá... Ele disse aqui o contrário. Ele falou, bom, então... Mas trazendo pela primeira vez o ministro da Agricultura... Que 15% é pecuária. Pô, tem incêndio na Amazônia e tem incendiário aqui também. Paulo Sérgio, primeira vez que vem o ministro da Agricultura do Paraguai ao Estado, vai falar sobre as oportunidades de negócios entre Paraguai e Rio Grande do Sul. Só nós fazer o imposto único que tem no Paraguai, 15%, já resolvemos todos os problemas. Vamos viver outro país. Bota 5% de imposto, 15% de imposto no Brasil, como o Paraguai faz, tu vai ver que nós vamos ver outro país. A ideia é falar sobre... Aí nós vamos massificar os impostos, todo mundo vai ter prazer de pagar imposto no Brasil. A ideia é falar o que é o modelo do Paraguai, o que tem sido feito dentro do Paraguai, lá na questão do agronegócio, e também o ex-ministro Marum, que vai falar sobre a nova rota bio-oceânica, a melhora do fluxo de investimentos. Então, vamos estar lá no dia 28. Agradecer... Aliás, o Marum é o melhor debatedor para um debate, quer dizer, para vocês todos aqui. No grupo. É que ele provoca a todos aqui, né? Ele enlouquece todo mundo aqui no nosso grupo, muito debate. Agora ele entrou na história do Líbano hoje. Exato. Enlouqueceu ele. Gente muito boa. Então, vai estar lá conosco. A sua continência... A minha continência é para o secretário Salim Matar, que essa semana apresentou um projeto de 17 concessões de empresas públicas para tirar esse peso do Estado, essa ineficiência, e realmente que possa botar isso na mão da livre iniciativa, colocar a caixa e melhorar isso todo de serviço para a sociedade. Meu caro deputado Irã Gonçalves, venha sempre aqui, a casa é sua. Olha, seria muito bom, mas eu tenho que atravessar esse país. São 7 horas e meia de voo. Quantos quilômetros, deputado? Olha, quase 5 mil. É longe. Mais perto que para a Europa, mais longe. É verdade. Quase. Mas, pô, é um prazer. Mas olha, da maneira como... Aproveite bem a sua... Da maneira como eu fui bem recebido aqui, o senhor sabe que até cachorro gosta. O senhor vai ficar até quando aqui? Eu vou ficar até amanhã na hora do almoço. Eu ainda vou lá em Esteio agora, o Covatinho está me esperando. Covate Filho. Covatinho. E o Covatão também está lá com o troféu. Covatão também está indo para lá agora para me encontrar. E a mãe também, a Silvana Covate. Silvana, uma liderança. O senhor veio sozinho ou veio com a família para cá? Eu vim sozinho. Que coragem da sua esposa, hein?
Será? Não fala isso. Ela Deixar o sorvete sozinho? Ela está assistindo. E outro dia eu vi a Gramado com ela e tal. Ah, bom, então tá bom. A sua continência vai para quem? Olha, a continência vai ser uma continência comunitária. Eu vou prestar continência aqui primeiro a vocês que me receberam muito bem aqui e que me instruíram tanto com o conhecimento de vocês. A você também, que é um campeão de audiência, que faz esse programa tradicional aqui, uma audiência imensa. 582 WhatsApps tem aqui. E eu quero prestar uma Aliás, estou dizendo aqui, Paulo, o que o deputado Irã acha de seguir essa linha de meritocracia e conhecimento técnico? E assim tiraríamos esses montes de militares que estão no INPE. O Carlos Chagas está perguntando. Isso aí, você pode me chamar de novo, a gente debate sobre isso. Mas é que veio a pergunta, mas né? eu vou continuar prestando minha continência militar é burro. Ao meu partido progressista. Não falou aqui, isso. a bancada aqui do nosso estado querido do Rio Grande do Sul, que tem, sob a batuta do nosso presidente Celso Bernardes, Renzi, Pedro Westphalen, Afonso Ram, Geraldo Veiga, nosso chefe da Casa Civil, prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, que vai estar recebendo agora de Bento Gonçalves. A nossa bancada é uma bancada... E o Brigadeiro Dias pertence às hostes progressistas. Eu estou namorando com o Brigadeiro. Que honra. Então eu quero aí prestar continência a esse grupo de progressistas tão comprometido com o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Eu sou testemunha do que a nossa bancada federal, que está mais próxima, o comprometimento e o trabalho que se faz. Aliás, o Jerônimo acabou de relatar o MP 881 com muita competência, e quero agradecer a generosidade do convite. E também a generosidade não é da autoridade que ele trouxe aqui, né? Para nós foi um presente a sua vinda aqui. O prestígio do nosso presidente, que, aliás, um grande presidente e, mais que isso, uma referência como cirurgião do aparelho digestivo. Eu encontrei, eu estava indo para Brasília, quando foi o início do ano, né? Ele estava indo lá brigar em função de uma... Eu não me lembro o que era, Eduardo. Telemedicina. Ah, sim, da telemedicina. Foi aquela briga que ele foi... Foi o líder da... Acabamos tornando sem efeito aquela resolução porque nós somos contra esse modelo de criar plataforma de vender consulta para pobre por telemedicina. Aliás, somos a favor da telemedicina para transferência de conhecimento. Agora, já falei que o Covate Filho será homenageado domingo no nosso troféu, o Cenário Sul, que é o maior prêmio do agro brasileiro. Vai ser o Davi Alcolumbre, está vindo, está sendo homenageado, já foi. O Rodrigo Maia já foi homenageado ano passado e está sendo homenageado também o Onyx aí, vai estar com a gente. E o Morão foi premiado lá, com o prêmio lá na Expo Direto, a Tereza Cristina também. Espetacular, um prêmio espetacular. Extremamente prestigiado, que já vi que só vem craque aqui. O craque é ele. Aniversário hoje, Jarbas Vasconcelos, está de aniversário. Nosso goleiro, Jarbas Vasconcelos. Olha que eu tinha tido as mulheres, estão brigando muito com as mulheres na Assembleia lá. A Mônica e a comandante Nádia estão se unindo contra ti. Léo Trompica, Marli Neumann, pelo menos o Raul Krause, a Ana Lúcia Calil, a Patrícia Carante e tantos aniversariantes. A Glória Pérez está de aniversário hoje também, né? Parabéns para ela, né? Vem mais aqui, a Suzana Vieira, aniversário das globais. As globais. Só a nossa global ali. A Pampiana, a Vera Armando não está de aniversário. O Paulo Nogueira, a Carmen von Tobel, a Janice Tonieto, a Mariana Turkenist e o Dado Schneider. Um abraço ao publicitário Dado Schneider. Os aniversariantes, entre tantos de aniversário hoje. Muito obrigado, nosso grande vereador Walter Nagelstein, o Paulo Guimarães, que é conhecido nas hostes porto-alegrense aqui, como Antônio Bandeiros do Pampa também. O Brigadeiro Dias. Obrigado, deputado. Irã Gonçalves, obrigado ao nosso Fernandes e obrigado ao Thiago Simon. Um abraço ao nosso eterno governador e senador Pedro Simon. Nós vamos retornar segunda-feira já direto à Expo Inter com o Pampa Debates. Amanhã o Expo Inter é Pampa, ao vivo lá da Expo Inter, domingo também, e vamos ter uma longa trajetória da Expo Inter até domingo, dia 1º de setembro. Então, eu já estou com
com a minha mala de garupa pronta, né, o pingo encilhado, e amanhã... Aquela grande casa da Pampa. Amanhã eu saio às 5 da manhã, cavalo. Tem vinho lá, hein? Para chegar... Hein? Tem vinho lá, do Vinhos do Mundo? Claro que tem, Vinhos do Mundo tá lá. Aqueles puros também? Os puros também. É só coisa boa, hein? Tu gosta de uma purinha? Vem aí o Jornal da Pampa. As nossas televisões do interior, com as notícias locais. E aqui de Porto Alegre, a Vera armando na eterna esperança de que seu Inter se torne campeão brasileiro e campeão da Libertadores da América. Como a esperança também é dos gremistas, né? Vamos torcer para os dois. Eu, como neutro, posso torcer para os dois. Obrigado. Até amanhã, direto ao Expo Inter, com o Expo Inter é Pampa. Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.